sadom pola Dansen chogin odrumi Pema june jesuga Odu kamro mampe ko Chechi jesu tadrunchi Inji of Jesus so Guru Pema Siji Om Arjin Yuje Nujam Sa Pema Yesadam Pola Yansen Chogin Yodrumi Pema June Jesu Gra Kodu Kanro Peko Jeji Jesu Dadrunchi Jinji Jesu so Guru Pema Siji Om Arjin Enujan Sam Pema Yesadam Pola Inchogin Yodrumi Pema June Jesu Gra Kodu Kanro Mampeko Chechi Jesu Dadrunchi Jinji Hopchi Jesu so Guru Pema Siji Om Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dayi Chapsuchi Dayi Jinso Jipe Sonanchi Indrola Enche Sanje Pasho Sanje Chodan Sochi Chonama Yancho Bandum Dagi Chansuchi Dagi Inso Jipe Sonanchi Rola Penche Sanje Rupansho Sanje Chodan Sochi Chonamla Yancho Bandu Dagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Rola Penche Sanje Drupansho. Então, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar aqui com os estudos. O que acontece é assim, ó. Meu texto está localizado na página 17. A gente está no seguinte parágrafo. A gente está no parágrafo que ele diz assim: a única solução para a roda da vida é a liberação. Então, a única solução é a lucidez em todas as circunstâncias da roda da vida. Essa é a única saída. Por exemplo, o celibato é uma forma de ação hinayana, ou seja, não é que não haja os impulsos e todas as complicações acontecendo, é que não praticamos as ações não virtuosas, algo do tipo, eu não mato. Porque eu não mato. Mas que eu tenho vontade de matar, eu tenho. Isso significa que o impulso de matar está presente. Então vamos lá. O que acontece? Em primeiro lugar, ele diz assim: a única solução para a roda da vida é a liberação. É que ele está tentando apontar que a gente não vai conseguir resolver o samsara. O samsara ele não consegue ser resolvido, entende? Eu não consigo achar uma solução externa que me permita achar um local confortável na roda da vida. Por isso que ele diz, então, a única solução é a lucidez em todas as circunstâncias da roda da vida. Essa é a única saída. Quais são todas as circunstâncias da roda da vida, né? A pessoa ela vai ter que visitar literalmente cada reino, o reino dos deuses, dos semideuses, o reino dos humanos, reino dos fantasmas famintos, reino animal e reino dos infernos. E literalmente ela vai ver como é que aquela mente funciona em cada reino dessa. Vai ver que dentro de cada reino desse tem uma identidade que sustenta cada reino desse.
E por sua vez, essa identidade já tá tudo programado, sabe? É como se fosse um script de teatro, assim. Quando essa identidade ela se sentir ameaçada ou simplesmente ela tiver um surto porque as coisas saíram do controle, ela vai fazer alguma ação não virtuosa e inevitavelmente a próxima solução é querer transmigrar, ou seja, é querer reconfigurar o samsara. É como se o tempo todo o que a gente chama de aspirar por uma vida melhor fosse um pouco a, as definições de vírus do Avast, assim, tipo, as definições de vírus foram atualizadas, ou seja, as definições de samsara foram atualizadas. Mas se a gente olhar com cuidado e a gente recuar um pouco sobre as histórias e sobre esse encantamento cego, né, que é literalmente o samsara, assim, é sempre a mesma coisa, sabe? É sempre algo vinculado aos três venenos da mente e às seis emoções perturbadoras, desculpa. Então, ele vai dizer assim, por exemplo, o celibato é uma forma de ação hinayana. Então, o que acontece? A pessoa ela olhou as 10 ações não virtuosas, aí ela identificou, pá, sexo impróprio não é uma boa coisa. Aí o que que ela faz? Ela, vamos supor, aqui a gente vai começar pela ação hinayana. Como é a ação hinayana? A ação hinayana é o caminho do ouvinte. Então eles vão tentar o máximo possível se afastar do samsara. Eles acham que o samsara é sólido e externo. E eles vão tentar seguir por um caminho de disciplina estreita. Ou seja, a pessoa localizou isso. E agora, o que é que eu faço? Aí a pessoa ela tenta conter aquilo. Então ela não pratica a ação de sexo impróprio, né, que é o celibato, a nível de corpo, mas a energia e a mente dela, aquilo ainda está lá. Então a gente está partindo para algo super sutil, que é assim, a gente não está negando que o impulso está lá, mas o que a gente está tentando localizar é que o ponto principal é justamente perceber que tem uma mente que se move junto a esse impulso. Isso é algo super profundo, sabe? Porque é como se fosse assim, na perspectiva hinayana, aí eu vou falar do sexo masculino, né? É como se fosse assim, olha, eu tenho um pênis e alguma coisa em mim se mexe quando eu vejo um broto maroto passando na minha frente, assim. Isso está descrito de forma precisa no filme Sansara. Depois eu posso até colocar no link, assim, onde ele fica isolado por muito tempo em Chamata, mas quando ele sai, ele não localizou, ele não está vendo a partir de Prajna. Ele só gerou uma super estabilidade condicionada. Então ele diz assim, bom, já que eu estou com esse problema, o que é que eu faço? Simplesmente eu corto. Então eu começo a evitar contato com mulheres, o contato com qualquer coisa que estimule essa sexualidade. Aqui é o contrário. Ó. Aqui é assim, se for realmente necessário fazer o caminho Hinayana, aí a gente vai fazer. Mas aqui é o contrário, é assim, justamente porque esse impulso nos move, justamente esse é que é o ponto principal. Então, no nível da mente, é como se praticar ou não praticar, isso não importa, entende? Isso é muito novo, assim, e pode até dar um nó na nossa cabeça, porque essencialmente a gente passou a nossa vida inteira escutando assim, faça isso, não faça aquilo. E não é que isso não funciona, sabe? Mas é assim, isso funciona, mas não resolve a coisa. Aliás, já está lá, os 10 mandamentos. Não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. E as coisas continuam do mesmo jeito, né? Então, aqui é outra coisa. Aqui é assim, ó. Seguindo no texto, ele vai deixar mais claro. No nível da mente, é como se praticar ou não praticar tivesse pouca diferença. Porque o impulso está lá. Estamos com o sintoma que brota da quebra da motivação. E assim as causas do sofrimento estão instaladas. Aí isso é muito profundo, porque essencialmente ele já está nos colocando já nessa posição já do Bodhisattva, onde o Bodhisattva entende o que é que precisa ser feito
ele entende perfeitamente, mas ele também começa a perceber é, o que é que faz ele se perder da motivação. A gente tem brincado, né, que isso é a Alexandra do Waze. Eu descobri por acaso que o nome da pessoa que fala no Waze, o nome dela é Alexandra. Então ela tem sempre lá, estamos prontos, vamos. Então a pessoa vai entender que a motivação é recalculando sua rota, aguarde um momento. Esse é o ponto, sabe? Então, a única chance de podermos andar em Sansara é como um Bodhisattva. Não existe outra forma. Por que isso? Porque é justamente a gente deu um gancho para isso, né? A gente está começando a perceber que o automatismo de Sansara é simplesmente eu saio de uma bolha e vou para uma próxima bolha. E eu fico aspirando a bolha final, assim. Aí isso fica um pouco os filmes do Charles Bronson, assim, que é desejo de matar um, dois, três, quatro, cinco, e aquilo não chega ao fim, sabe? Então, o que acontece? A pessoa ela vai começar a olhar e ela começa a olhar as ações não virtuosas. E ao invés de ela negar aquilo, ela olha para aquilo com lucidez. Ou seja, ela começa a olhar para aquilo e vai vendo que aquilo traz sofrimento a curto, a médio e longo prazo. Ela vai vendo que a própria energia dela modula. Por exemplo, quando a pessoa está perto de executar uma ação não virtuosa, a primeira coisa que ela começa a sentir, ela começa a se sentir ofegante. O funcionamento químico do corpo ele começa a alterar, literalmente assim. A pessoa começa a ficar tensa e de modo geral ela não sabe como sair disso assim. Então ele começa a olhar o seguinte: já que a gente vai andar no meio desse paradoxo, como é que a gente faz para poder então ir soltando esse peso? Então ele diz assim: a única chance de podermos andar é em Sansara, e é como um Bodhisattva. Não existe outra forma. Caso contrário, ele vai dar um exemplo. A ação de comer, ela já implicaria a gente estar roubando algo. Porque, de modo geral, quando a gente começa a comer algo, é natural que a gente comece a gerar apego. E isso, de modo geral, a pessoa ela não tem a sensação que está gerando apego. Ela simplesmente se move com apego. Então ele vai dizer assim: essa comida é minha, ela não é sua. Se eu não comer, eu morro. Então como é que eu vou fazer? E assim é como se a gente for tentar chegar em alguma conclusão para tentar andar, as conclusões que a gente tem é simples, ou está dentro da motivação correta, bodhicitta, compaixão, ou vai estar em algum dos seis reinos. Aí a gente pode olhar isso com cuidado, sabe? Se a gente recuar um pouco das histórias, a gente vai ver que é sempre isso. Então ele diz assim: só a liberação é que seria a solução. Aí ele continua: eu não sei se existe alguma outra tradição que acredite em harmonia no meio dessa circunstância, mas no budismo não há essa possibilidade. Ou seja, não é que o budismo é deprê, sabe? O Buda era fã do The Cure, assim, e ele era meio emo, não é isso, assim. É que o Buda olhou e brotou compaixão, porque ele viu que os seres eles estão tentando andar de um lado para o outro, mas eles estão com uma venda nos olhos que é o Sansara. Então, cada reino ele tem um argumento de como a realidade deveria ser. Os deuses têm um argumento de como a realidade deveria ser, os semideuses e por aí vai. Só que aí há uma contestação, há uma afirmação na primeira nova verdade, que é justamente assim: o Dukkha está presente. Ou seja, é, a, qualquer visão que não contemple em si mesmo a impermanência, a insatisfatoriedade e a identidade que está olhando para isso, é natural que vai estar fadada ao fracasso, assim. E aí brota a compaixão dos bodhisattvas, porque os bodhisattvas olham para os seres e os seres estão investindo tempo e dedicação nas identidades, como se as identidades fossem o maior empreendimento que elas têm para investir na vida. Aí eles olham para isso e diz, pá,
Vou lá tentar ajudar. Mas não é vou lá tentar ajudar por pena. Bichinho, tadinho, como a gente diz aqui em Pernambuco, né? Eu vou lá tentar ajudar por bodhicitta, porque tu olhou a primeira nova verdade, mas tu também olhou a segunda nova verdade. As causas do sofrimento, a vidya, marikpa. E tu também olhou a terceira nova verdade, que é assim, tem um caminho para sair disso. Essa é que é a alegria, sabe? Então, continuando no texto, ele vai dizer assim: por outro lado, a vida, dentro da perspectiva de um Bodhisattva, é algo possível. Temos apenas que avançar em nossos vários passos até chegar, pelo menos, no embrião de compreensão da natureza da liberação. Ou seja, é necessário que a gente tenha, literalmente assim, compaixão pelos seres e paciência, porque cada um tem a sua passada. Cada um tem seu tempo para ver isso. Esse é o ponto, sabe? Aí se a gente não puder ajudar, então que por bodhicitta a gente também não gere mais sofrimento. Esse é o ponto, assim. E quando ele diz assim, a gente chegar no embrião de compreensão da natureza da liberação, então ele diz, então podemos tomar refúgio. Aqui ele está falando de tomar refúgio, mas seria já o refúgio no aspecto último. Ou seja, a gente realmente deveria ser honesto, sabe? Esse é o ponto, assim. A gente deveria ser honesto conosco, assim, e se perguntar se alguma dessas ações não virtuosas está presente, se alguma dessas emoções está presente, assim, porque é bom que a gente tenha, no mínimo, se liberado de algumas delas, assim, para poder, enfim, ajudar os outros, assim. Porque às vezes a gente tem síndrome de super-herói. E na verdade isso é um super narcisismo, assim. Aí a gente quer chegar, mas a gente não tem sabedoria do espelho, por exemplo. A gente não quer nem ouvir o que o outro está falando, sabe? A gente quer esperar que o outro termine de falar para a gente, enfim, por uma disposição antropocêntrica, a gente define a nossa opinião sobre como é que o outro deveria andar. A gente não está olhando com sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa. Esse é o ponto, sabe? Então, assim, quem toma refúgio verdadeiramente pode andar. O que é isso, assim? Isso é chamado às vezes de corpo translúcido, sabe? É assim, o Bodhisattva literalmente, ele chega na conclusão do Sutra da Prajna Paramita, assim, onde os Bodhisattvas ele não tem nada para atingir, entende? Ele não está aspirando algo dentro dos seis reinos, ele não está aspirando algo do reino dos semideuses, ele não está aspirando algo no reino dos humanos, e ele não está com isso, entende? Simplesmente tudo que era ligado à conexão com seis reinos, essa conexão simplesmente ela se exauriu. Então ele até diz assim, não há mais base, não há mais por base os impulsos ligados à roda da vida. Há uma outra perspectiva. Isso também corresponde ao que o Lama tem nos trazido como energia autônoma. Como se tu simplesmente está com energia autônoma, tu coloca o conteúdo que for mais apropriado nas situações. Porque assim, se a gente olhar com cuidado, a gente não precisa de manual para viver, sabe? As situações elas vão pedir como tu andar. Só que isso é um pouco complexo, porque dentro da roda da vida, se tu estiver defendendo uma identidade, essencialmente o que a identidade quer é segurança e uma sensação de controle para ela se auto-manter. Essa é a expectativa da identidade. A identidade ela quer se auto-manter o tempo todo, ela quer sustentar essa autoimagem que ela tem dentro dela o tempo todo, mas ela não consegue ver os fatores que a gente falou, né? A impermanência, a insatisfatoriedade, etc. Isso é muito interessante, sabe? Porque ele vai seguir assim, nessa perspectiva, ou seja, a perspectiva do Bodhisattva, o budismo é o caminho direto, dessa forma como estamos olhando. Se não estamos olhando o budismo dessa forma direta, então o olhamos como um caminho longo. É como se ele não tivesse fim.
E então apenas devemos ir fazendo certas coisas e nós vamos melhorando. Ou seja, a pessoa ela não está querendo, enfim, se liberar do samsara, entende? Ela olha para o budismo e ela acha que o Buda é um coaching. Esse é o ponto, assim. Ela acha que o Buda, então, vai ajudar ela a ela melhorar as coisas ao redor. Como? Tu tá andando num caminho que é um caminho de lucidez, é natural que aquilo traz resultados positivos, sabe? É natural, assim. É, cada vez mais que eu encontro com as biografias dos mestres, eu encontro com os relatos de praticantes mais antigos, assim, eu sou um bebê, assim, né, no Dharma, aí eu pego, vou tentar puxar de quem já está há mais tempo, assim. Aí é natural que há uma constatação e uma confiança, assim, de que tu entra pelo Dharma, é natural que o Dharma melhore. Aí ele vai seguir no texto assim: vemos que se praticarmos, mesmo que limitadamente, aquilo trará resultados positivos. O que é esse limitadamente? Eu entro para praticar e eu não quero aspirar à liberação. É isso que a gente tá brincando assim. Eu quero que o Buda seja um coaching. Aí essa coisa de liberação, bom, em outro momento eu vejo isso assim. Aí eu Em outro momento eu faço isso, assim. Mas a liberação, deixa isso de lado, assim. Aí ele vai seguindo o texto. Mas se não praticarmos aquilo, teremos problemas. Que é o que normalmente acontece. Aí ele vai dizer, e lastimo. E para mim é uma surpresa um tanto aflitiva. Porque somos novos budistas. Pois o budismo no Ocidente é recente. Ou seja, o budismo chegou no Ocidente pelo Zen. Como eu não domino o Zen, eu vou parar por aqui, porque eu não sei exatamente o tempo. Mas Shogyan Trungpa Rinpoche chegou nos Estados Unidos em 72, 73. Isso é muito novo, entende? Chagdo Rinpoche também chegou no finalzinho, assim, no início da década de 80. Então eles são os pioneiros, assim, nessa coisa toda. Então, é tudo muito novo, assim, e naturalmente quando o budismo chega numa terra de fronteira, o que é uma terra de fronteira? É um local onde o Dharma não tá, nunca foi plantado ali. Então ele ainda vai amadurecer. Então ele diz assim, o budismo no Ocidente é recente, então acreditamos que o final feliz é possível. Só que o que acontece? É um final feliz que a pessoa quer, não é o final feliz da liberação do samsara, entende? Aí isso traz problemas, porque ele vai dizer, quando vamos encontrando os povos de tradições budistas antigas, vamos ver que surgiu também uma hipocrisia. Acho que o Lama estava de mau humor nesse dia, assim como surgiu em outras tradições. Aí eu fico feliz em comentar isso, assim, porque às vezes a gente quer entrar no budismo como se fosse assim, eu sou uma pessoa má e agora eu quero me recriar a partir de valores muito elevados. Aí a pessoa criou a identidade de bonzinho. Aí, uma hora ou outra, essa identidade de bonzinho vai se lascar. Mas não é que isso é maldição, entende? É porque é da natureza das identidades entrarem em colapso. Isso não, o Buda não veio falar isso como algo negativo. Ele só veio descrever algo que as pessoas não estão conseguindo ver. As pessoas não estão conseguindo ver que é muito melhor andar no samsara a partir de compaixão, amor, alegria, etc. E entendendo as causas do sofrimento e adotando uma identidade, mas é uma identidade tipo agente do FBI, sabe? Tipo, eu tô aqui, as pessoas olham para mim dessa forma, mas a minha mente está em outro lugar. Esse é o ponto. Então ele vai dizer, por exemplo, é, as pessoas ouviram os ensinamentos, sabem direitinho o que é que deveriam e o que é que não deveriam fazer, mas elas alegremente subvertem as regras. Isso, infelizmente, isso pode acontecer. E é bom deixar isso claro, assim. Então, ele vai dizer, eu já tive a experiência de encontrar pessoas que fizeram escola monástica por 7 ou 10 anos.
e elas sabem recitar perfeitamente o que elas devem e o que elas não devem fazer. Sabem recitar. Ou seja, esse é o aspecto intelectual. Mas elas não têm um bom comportamento. Eu lembrei que, por exemplo, quando o Lama Jing Lawan, ele falou um pouco da história dele, ele foi para lá, pro Tibete, e ele é um brasileiro, né? Então os tibetanos olharam para ele e já deram um apelido para ele, que era algo como cabeça amarela. Aí ele ficava sofrendo bullying o tempo todo. Pense, num local budista super elevado, aí ficava sofrendo bullying. Então eles têm um comportamento subversivo e eles pagam por isso. Isso seria o equivalente à heresia, uma das primeiras ações equivocadas da mente, né? Isso seria heresia grossa. Por quê? Porque tu entendeu os ensinamentos, mas tu é como se tu pegasse o ensinamento e tu quer escolher algo que seja bom simplesmente para reforçar a identidade. Tu não quer se liberar do samsara, então. Tu quer reforçar a identidade. Então ele vai dizer, mas isso não significa que a pessoa está livre daquilo. Elas fazem aquilo e o mundo desabra sobre suas cabeças. Ou seja, de modo geral, os grandes mestres, eles entendem que aquilo que eles não podem fazer, Maharaja faz. Esse é o ponto, assim. E isso surge num estado médio, quando não há verdadeiramente o desejo de atingir a liberação e a pessoa se torna um ser herético. O que é um ser herético? É simplesmente ela ouve os ensinamentos e ela começa a distorcer os ensinamentos. Ou ela esquece, ou ela não quer praticar. É isso, assim. Aí é comovente, assim, porque a pessoa pode demorar muitos anos para perceber que está no meio disso. E é comovente no sentido de que se tu chega para falar, a pessoa ela não quer nem ouvir, assim. Ela tá super celerepe na ignorância dela, achando que tá lacrando as inimigas, simplesmente fazendo um ensinamento self-service. O que é um ensinamento self-service, né? É um ensinamento que a pessoa ela recebe o cardápio, mas ela tenta dizer assim: ah, mas será que eu posso tirar isso aqui? Ah, será que eu posso tirar isso aqui? Ah, será que eu posso tirar isso aqui? Aí daqui a pouco é assim, é como se tu fosse para um médico e o médico diz, olha, tu tem tal e tal medicamento. Aí a pessoa diz, olha, isso é muito bom, mas o que eu queria mesmo é tomar um medicamento que eu quero. Isso é muito interessante, sabe? Porque, de modo geral, se fosse um ensinamento que eu quero com lucidez, ou seja, tem a disposição mental da pessoa e tem um ensinamento que ela vai, enfim, purificar o obstáculo. Mas não é isso que ela faz, não. Ela simplesmente distorce o ensinamento a partir das neuroses dela. Esse é o ponto, sim. Aí isso tá descrito com mais detalhes no livro Além do Materialismo Espiritual, de Chögyam Trungpa. Aí eu vou seguir no texto, onde ele diz assim: se pegarmos essa estrutura das ações não virtuosas e nos colocarmos pessoalmente dentro disso e dissermos: eu sou isso, ou eu não sou isso, eu sou aquilo, eu não aquilo. Essencialmente, quando a pessoa começa a pegar os ensinamentos e ela fica eu isso, eu, a pessoa ela está literalmente construindo uma identidade. E essa identidade ela vai começar a enfrentar problemas. Porque os impulsos elas seguem, entende? É assim, ó, não é que a pessoa entrou como um praticante que quer se liberar. É assim, ela pega os ensinamentos e ela quer fazer considerações sobre o ensinamento. Ela não quer transformar o conteúdo, entende? É muito interessante isso, assim. Ela não quer transformar o conteúdo, o conteúdo interno. Ela não quer transformar para poder se liberar. Ela quer se tornar, sei lá, alguém muito importante a partir do budismo. Aí o Buda não é coaching, entende? Então aqui nós vamos olhar sobre uma outra perspectiva. Ufa, né? Porque senão a pessoa diz, pá, do jeito que o Roberto está falando, eu vou entrar em depressão. Então aqui vamos olhar sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva do impulso. Pá,
Isso é super liberador, entende? Porque não estamos olhando na perspectiva da culpa, da identidade. Ou seja, sempre que a culpa surgir, a culpa está ligada a uma identidade que estava tentando fazer esforços para seguir uma determinada direção. Ou seja, essencialmente a culpa é de uma identidade que está tentando se sustentar, mas uma hora ou outra a impermanência bate e é natural da identidade entrar em colapso. Aí é aquilo buff, é como se fosse uma implosão da identidade. Aqui é outra coisa. Aqui a pessoa percebe o seguinte, na perspectiva de que surgiu um impulso e ele significa tais e tais coisas. Aí a pessoa, ao invés de se reificar como sendo os impulsos, ela olha com o olho de sabedoria. Ou seja, ela olha com o olho do Dharma. Esse é o ponto. Essa é a sacada que a gente vai ter. Ao invés de eu ficar me reificando, eu percebo, não, eu tenho esse olho do Dharma, tenho um olho de sabedoria, e como é que o Dharma poderia olhar para essa situação que está acontecendo? Como é que o Buda olharia para essa situação? Essa é uma boa coisa, assim. Às vezes, é, às vezes acontece uns pega para capar, né? Aí uma boa coisa que eu me lembro é assim, como é que o Lama poderia olhar para essa situação? Porque eu não tive o mérito de encontrar com o Buda, né? É, também não tive mérito de encontrar com o Guru Rinpoche. Aí vai com o Lama, né? Como é que o Lama olharia para essa situação? Aí vejam, não é que eu estou venerando a imagem do Lama, é que assim, de modo geral, a gente vai associar a imagem do Lama à questão do Dharma. Então, isso é um super lembrete, assim. Na hora do pega para capar, se a pessoa puder lembrar disso, assim, como é que o Buda olharia para essa situação? Ou como é que o Lama olharia para essa situação? Ou se ela tiver conexão com qualquer mestre que tenha um olhar de sabedoria, esse é o ponto. Por exemplo, numa perspectiva cristã seria, como é que Jesus Cristo olharia para essa situação? Aí tu diz assim, Jesus, empresta teus olhos. Essa seria uma boa coisa, sabe? É Jesus, com certeza. Ele é compassivo, ele tiraria os óculos assim. Na verdade, ele iria montar uma ótica. Ótica é Jesus. Para ajudar as pessoas a olharem com lucidez. Aí ele vai seguir. Se seguirmos o impulso, quais são os impulsos? 10 ações não virtuosas, 6 emoções perturbadoras a nível de corpo, fala e mente e paisagem. Isso é que a gente está chamando de impulso. Como é que eu posso dizer? Extraordinário a gente ver isso, pessoal. De tipo assim, impulso. Eu não sou os impulsos. Se a gente quiser ter um atestado disso, é só parar em chamata por alguns minutos e perceber os impulsos surgindo e cessando. E nós não somos aquilo. Mas só chamada é insuficiente. Eu preciso olhar para aquilo, eu preciso ter essa lucidez para poder olhar. Então, se seguirmos o impulso, vamos apenas observar e vamos encontrar depois as estruturas de sofrimento. Ele está literalmente dizendo o que é que acontece. Em primeiro lugar, tu te coloca na posição da motivação correta. Em segundo lugar, começa a praticar meditação. Em terceiro, tu vai começar a perceber os impulsos surgindo e vai observar. Na hora que eles observarem, pelo poder de chamata, a pessoa ela vai começar a encontrar uma distância entre a reificação dela e o impulso. E a pessoa, o que é que ela vai encontrar? Ela não encontra os 12 elos, entende? Ela encontra a roda da vida. Esse é o ponto. Então, a nossa estrutura de lucidez não está baseada na noção de que existe alguém que tem força e que vai segurar algo, mas está baseada na lucidez. Ou seja, o lama está pulando a etapa do caminho da rigidez, que é o caminho da disciplina. Eu vou ter que ficar o tempo todo monitorando. Não é isso. A gente vai ter lucidez, esse é o ponto. Ela não está baseada numa paisagem dentro da roda da vida, onde os impulsos brotam e a gente tenta ser mais forte para derrubar aquilo. Esse é o ponto, sabe? A gente não está fazendo isso, é outra coisa. Não seguimos dentro dessa perspectiva.
onde haveria uma estrutura de uma identidade lutando no território hostil, algo do tipo o Hércules e o Anteu. Aí eu posso deixar o link depois para mostrar a história do Hércules e o Anteu. Ou seja, a determinação espiritual é de alguém que vai fazer a paz de um santo. Olha, eu carrego uma cruz nas minhas costas. Não é isso, entende? Isso não vai acontecer, a pessoa só vai se esgotar, e quando a pessoa se esgotar, ela vai criar um sentimento de culpa, e quando ela criar um sentimento de culpa, ela pode até ir embora do centro de Dharma, achando que ela é inútil para aquilo. Só que não é que ela é inútil, ela simplesmente descobriu a limitação de sustentar uma identidade. Ou seja, não vamos operar dentro disso. E se isso acontecer, é ótimo. Não é à toa que a gente faz um caminho, ó, Skoll. A gente faz um caminho que desce redondo. Ou seja, o que é o caminho que desce redondo? O caminho de 8 passos. Não tem um Hércules em algum lugar que vai derrotar. A gente não está na perspectiva de amigos e inimigos, entende? Vilão e herói. A gente não é super-herói e a gente nem tão pouco precisa de um super-herói. De modo geral, a gente tem um pouco síndrome de Chapolin Colorado, né? Tipo, acontece alguma coisa e a pessoa, ó, e agora? Quem poderá me defender? Aí surge o Buda, assim, com um martelo para dar uma marretada na cabeça da pessoa. Ele diz, vai lá, Maharaja, bate nessa identidade. Esse é o ponto, assim. Nós vamos desarticular os impulsos numa outra paisagem. Ou seja, a gente vai para uma mandala de sabedoria. Isso é muito é, extraordinário, sabe, gente? Porque no meio dessa confusão toda tem uma estrutura, tem tudo palmilhado sobre o que fazer para se liberar desse processo. Mesmo que a gente use uma nomenclatura de uma identidade, ou seja, não tem problema nenhum, se colocar como Bodhisattva e se descrever como, por exemplo, o Zeca falando com o filhinho dele. Alô, Zeca? Ou seja, o filhinho dele vai olhar para ele e diz, que mané Bodhisattva? Tu é meu pai, entende? Mas o Zeca tá assim, ó, eu sou um Bodhisattva aqui. Mas assim, tá bem. Porque se o filhinho dele conseguir gerar méritos olhando para o Zeca como sendo papai, não importa. Esse é que é o ponto, entende? É isso que é o ponto, que tipo assim, ajudar o outro é ele poder andar. Se ele tá me vendo dessa forma, tudo bem. Mas internamente eu estou em outro lugar. Vamos estar trabalhando num nível mais sutil. O nível sutil é sempre diz respeito a nível de mente e paisagem e de energia. Ou seja, é algo que não pode ser apontado fora. Um nível onde estamos trabalhando com a vacuidade. Mas assim, ao invés de eu ficar explicando o que é a vacuidade, a gente já está vendo a vacuidade como esse exercício de liberdade, de a gente poder ancorar nossa mente ou no samsara ou nas mandalas. Ou seja, o que é a mandala? Esse olhar de sabedoria que olha para o samsara e literalmente sorri para o samsara. Olha para o samsara e vê a limitação do samsara como alguém que se vê de uma forma mais ampla. Ou seja, os vários impulsos, os vários mecanismos, eles não têm o poder que parecem ter. Quando deslocamos esse mecanismo dentro da estrutura da paisagem ou da identidade, faz sentido. Ou seja, a pessoa ela vai olhar para as mesmas circunstâncias, só que ela agora olha para as mesmas circunstâncias e pergunta: como é que Bodhicitta poderia ajudar? Quando ela faz essa pergunta, ela literalmente saiu de algum dos 6 reinos. Porque os 6 reinos eles não fazem essa pergunta, entende? Esse é o ponto. Aqui estamos começando a fazer isso. Vamos aprofundar mais e mais na sexta, sétima e oitava etapas. Ou seja, sexta etapa é dhyana, shamatha, meditação. Sétima etapa é a investigação profunda da realidade, a investigação profunda dessa identidade, prajna paramita. E a oitava etapa já é simplesmente repousar nessa condição que não nega o samsara, mas tu também está dentro do samsara, mas tu olha para o samsara como simplesmente um ornamento dessa sabedoria primordial. Aí o Lama vai dizer assim: eu acredito que não haja outra possibilidade. Então, tentamos resolver a nossa situação no nível da identidade. Vamos terminar entortando. Aí assim, tudo bem, entende? A gente relaxa. Tipo, o Dalai Lama diz assim:
Até que você consiga chegar no 8º passo do caminho de 8 passos, de modo relaxado e sem esforço, vai dar PT, vai dar merda. Esse é o ponto, assim. É como querer que um prego entre numa barra de ferro. Podemos bater e não vai entrar. Ele vai entortar de algum jeito. Então, enquanto identidades, nunca vamos encontrar uma identidade que consiga penetrar e ultrapassar esses obstáculos. Porque o problema desses obstáculos é justamente eles brotarem das identidades harmonizadas com algum tipo de paisagem, algum tipo de estrutura de roda da vida. Para que isso não fique etéreo demais, a pessoa ela pode olhar para ela ou olhar para as pessoas ao redor e ela tentar observar que o problema está sempre a pessoa se descrevendo a partir dos 6 reinos. E ela defende aquilo com unhas e dentes, assim. Tanto é que às vezes é até difícil deslocar a pessoa para uma posição de sabedoria, porque ela pode ter apego a uma posição de sofrimento. Como assim? É tipo assim, de modo geral, é isso que está acontecendo. Né? Cada identidade do Sansara ela vai defender o apego a si mesmo. Só que às vezes a pessoa ela extrapola aquilo. E tu pode dar conselhos sobre como sair, etc. Ela diz assim, não, mas você não está me entendendo, etc. e tal. Mas está evidente o que é para ser feito. Isso é muito interessante de se olhar. Ele vai seguir. Sempre que estivermos na estrutura da roda da vida, não teremos chance. Vai surgir algum tipo de loucura. É isso assim, na perspectiva do Buda, os seres sencientes eles estão um pouco loucos. Pode surgir, por exemplo, uma loucura fria, tipo nazista. Se não procedermos dessa forma, vai surgir algum tipo de pensamento. Mas se eu fosse exato e perfeito e fizesse tudo exatamente como deve ser feito, aí sim eu obteria. Aí já surgiu a identidade. Dificilmente percebemos que isso é uma identidade surgindo dentro da roda da vida. Quando isso surgir, vamos ter uma aversão intensa pelos seres que não fazem exatamente o que estamos fazendo. De modo geral, vai brotar orgulho. E isso pode acontecer. Vamos facilmente criar graduações. Ou seja, eu estou aqui e a escórnia está lá. Esse é o ponto. Eles estão lá embaixo. Os outros são uma perturbação completa. Tipo o torcedor do Náutico falando do esporte, entende? Então, então morte para eles. E isso vai surgindo, o que é um pouco como se expressa a intolerância religiosa. Cada tradição religiosa, em algum momento, apresenta esse elemento de intolerância. Como, por exemplo, na época que o budismo tibetano foi se instalar no reinado do rei Trinsodensen, já existia o Abade Shantirakshita, que às vezes o nome dele é traduzido como Khenpo Bodhisattva. Então é assim, ele tinha compaixão e ele tinha erudição, ele tinha tudo, mas ele não tinha a realização completa dos ensinamentos assim. Aí o que acontecia? Sempre que ele ia tentar instalar o budismo com o rei, aí os ministros da época, pensa, né? Tem sempre alguma coisa vinculada à política. Eles se utilizavam do budismo para poder manter o reino deles, por incrível que pareça. Aí a primeira coisa que Guru Rinpoche fez foi tentar botar ordem na casa. E aquilo demorou um pouquinho, assim. E Guru Rinpoche não foi bem-vindo, porque simplesmente por uma questão de política a presença de Guru Rinpoche não era bem-vinda. Aí ele começou a cortar uma série de coisas, sabe? Como, por exemplo, as pessoas usavam dos mantras e das preces para querer obter bens materiais dentro da roda da vida. Aí ele começou a dizer, olha, isso aqui é inútil, isso não vai ajudar. Não vai ajudar. Então é sempre isso, sabe? Tipo assim, nunca o problema é exatamente o objeto de estudo. O problema é sempre a motivação de onde tu está vendo aquele objeto de estudo e de prática. Aí, essencialmente, é por isso que a gente sempre tenta retornar ao refúgio. Esse é o ponto, sabe? No nosso caso, a gente está falando do refúgio Buda, o Dharma e a Sangha. Então, é muito bonito os grandes mestres dizerem assim, até que você atinja a iluminação, a Sangha vai ser a sua verdadeira família.
Porque, de modo geral, vai ter alguém, nem que seja o tutor da pessoa, assim, para dizer, olha, tudo bem, isso aconteceu, mas vamos voltar para o caminho, porque é inútil ficar lastimando o que foi que deu errado, como deveria ter sido feito, etc. Tipo, a pessoa ela já está com algum nível de maturidade para olhar assim, dentro do samsara não tem chance. E então seria bom que a gente pudesse aspirar a uma outra forma de andar, né? Então a gente vai parar por aqui. Desejo bons estudos a todos conectados e a gente segue. E a gente vai fazer a dedicação de méritos. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que vinculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente e que todos os seres também sejam livres de pensamentos negativos. Quem locho sun luche zalin sa sun cha papel do lucho sun não adam midra do sungele show. Muito obrigado, pessoal. Até breve.